a duvidar se aceitam ou não aceitam. São oferecidos refrescos e ficam a duvidar se aceitam ou não aceitam. São oferecidas muitas coisas. E muitas destas coisas, quando são coisas que não agradam a Deus, muitas das vezes nós já temos a ciência, o conhecimento que não agrada a Deus, mas mesmo assim nos perguntamos, vale ou não vale a pena avançar com esta situação? Então, o povo de Israel precisava tomar uma decisão. Marcelo, para se tomar uma decisão, é necessário seguir principalmente 3 passos. Primeiro passo, para tomar uma decisão, é importante a pessoa esquecer o seu passado. Nenhum futuro, Marcelo, será decidido se a pessoa continuar a viver no passado. Então, a pessoa tem que esquecer o seu passado. Eu não posso dizer que eu quero ser uma nova criatura, eu quero estar em Cristo Jesus, mas quando os amigos na sexta-feira às 17, 18 horas me mandam mensagem, como é que é, bro? Vamos lá sextar, vamos lá tomar umas e outras, e eu fico na dúvida se vou ou não vou, se avanço ou não avanço. Repare que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, afirmando que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, significa que se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho de adotar uma nova maneira de ser e de estar. Se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que ter uma nova postura. Eu não vou largar os amigos, mas eu vou mostrar aos amigos que eu não sou o mesmo Antônio, o mesmo João de ontem. E eu não vou ficar recordando do meu passado. Eu não vou ficar recordando do que eu fazia. Não. O que eu fazia, o meu passado, o ontem, que é o meu passado, já não importa mais. O que importa é a vida que agora a vivo ela no Filho do Deus unigênito. Então, primeiro passo é importante esquecer o passado. A nação de Israel tinha de esquecer o Egito. Não podia entrar para uma nova terra carregando ainda o Egito no seu coração. A pessoa não pode querer viver a vida da igreja e, em simultâneo, viver a vida do mundo. A pessoa não pode viver a vida da Bíblia e, em simultâneo, viver a vida dos conselhos do povo ímpio, mundano. A pessoa deve entender que o seu passado é passado, porque nenhum futuro vai ser decidido em nossa vida se nós continuarmos a viver no passado. O segundo passo para nós tomarmos uma decisão é que é importante correr riscos. Ou seja, eu não consigo ver Deus, mas quando eu fecho os olhos, quando eu oro, eu sinto a presença dele na minha vida. Então, eu não estou a ver agora de forma física, corpórea, humana, a Cristo Jesus, mas eu li ou leio na Bíblia Sagrada que ele existiu e a forma de ele se manifestar em espírito para aquele que acredita nele é através de uma presença que a pessoa sente de forma individual. Então, esta presença que eu estou a sentir gostosa, e enquanto eu estou orando, eu tenho de pensar e acreditar que é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Deus, na sua palavra, nos orienta, nos aconselha, nos direciona sobre quais são os melhores
caminhos a seguir, a trilhar, mediante várias opções de decisão que teremos que tomar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, nós temos de ter certeza que, se eu quero tomar esta decisão, eu sei que haverá riscos. É como, por exemplo, Marcelo, alguém que quer iniciar um negócio. Não há certeza que aquele negócio vai funcionar. Não há certeza que aquele negócio vai dar certo. Por mais testemunhos que você ouça de pessoas que deram certos, não quer dizer necessariamente que consigo vai dar certo. No sentido inverso, você quer iniciar um business, quer iniciar um negócio, e vozes que você escuta só dizem, isso não funciona aqui na Beira, isso não vai dar certo aqui no Maputo, isso não vai funcionar, por exemplo, aqui em Portugal. Por quê? Porque todo mundo está a fazer isso, porque todo mundo está a fazer o mesmo negócio. Mas não quer dizer que você vai ter a frustração de todo mundo. Não quer dizer que você vai ter a mesma sorte de todo mundo. Não quer dizer que você vai ter o mesmo destino de todo mundo. Então, é importante você correr riscos. Quando você corre risco, você não fica mais preso no seu passado. Repare, o medo, muita gente não avança sobre algo que deve efetivamente avançar por causa de medo. Não quer correr risco por causa de medo. E se não funcionar? E se não der certo? E se as coisas não andarem como eu desejo que ande? E se? E esses muitos e se's vão colocando um peso sobre a nossa mente em que nós não conseguimos perceber que, mesmo que não haja sucesso, ou não houve sucesso em outras pessoas, comigo, contigo, pode existir sucesso. O medo de sofrer, o medo de ter receio de correr risco, é pior do que o próprio sofrimento. Ou seja, a pessoa não consegue se desvincular deste medo, não consegue se livrar deste medo e começa sempre a pensar, mas e se eu adorar a Deus? Aquelas coisas que eu confiava, o que eu irei fazer dessas coisas? Há pessoas que acreditam, por exemplo, em muitas coisas, Marcelo. Há pessoas que acreditam que um fio no pulso pode lhe proteger contra algum mal espiritual. Há pessoas que acreditam que amuletos colocados em cadeiras no seu escritório podem te proteger contra algum mal. Há outras pessoas que acreditam que miçangas colocadas na cintura ou de uma criança ou de uma mulher podem proteger contra algum mal. E a pessoa cresceu, viveu, vivendo esse tipo de realidade. E quando chega na presença de Deus, quando chega e ouve a palavra de Deus, então a pessoa começa a perceber que deve tomar uma decisão. Não pode continuar a servir a Deus com amuletos no pulso e na cintura. Não pode continuar a servir a Deus com amuletos em outros lugares do corpo, em lugares físicos de casa ou do escritório. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Ou adora a Deus ou não adora a Deus. A pessoa deve tomar uma decisão. Por fim, o terceiro passo que nós precisamos tomar, seguir, fazer para tomarmos a decisão certa é nunca duvidarmos. A pessoa não pode estar na igreja servindo ao Senhor e duvidar se de facto o Senhor é Deus ou não. A pessoa não pode estar a servir, a adorar ao Senhor, a orar sobre a sua vida, a orar sobre a sua família e começar a duvidar se essa minha oração, será que Deus mesmo está a ouvir? Esse meu clamor, será que Deus efetivamente está a ouvir?
Então, é importante nós termos a certeza da nossa convicção. A Bíblia fala, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que nós devemos pedir tudo a Deus e não devemos duvidar em nada. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, não pense você, por você duvidar, por você questionar, você vai alcançar algum benefício de Deus. São essas pessoas, Marcelo, que dizem, eu já orei tanto, eu já clamei tanto, já faz um mês, um ano que eu estou orando sobre isso, e nada acontece, nada dá certo, nada funciona. Há pessoas que se atrevem a dizer que valia mais a pena quando eu vivia no mundo do que agora que estou na igreja. Então, isso tudo não nos ajuda em nossas necessidades, não nos ajuda em nossas convicções, não nos ajuda naquilo que nós precisamos fazer. Repare que a Bíblia fala, continuando no versículo de número 8, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o que significa um homem inconstante? É aquele que diz uma coisa de manhã, diz outra coisa meio-dia, diz outra coisa às 17 horas e diz uma terceira, quarta coisa à noite. Ninguém consegue saber ao certo o que essa pessoa efetivamente quer. Ninguém consegue perceber o que essa pessoa quer. Há pessoas que dizem, eu quero estudar, mas eu quero estudar aqui em Moçambique. Em um outro momento diz, eu quero estudar, mas quero estudar fora de Moçambique. Em outro momento diz, eu quero estudar, mas eu quero estudar aqui em Moçambique, mas à distância. Efetivamente, você quer estudar de que forma? Tenha um objetivo, tenha algo fixo, tenha algo concreto. A pessoa sabe que a sua vida é cheia de sonhos. E nós vivemos uma juventude hoje que quer alcançar tudo ao mesmo tempo, da mesma forma como os outros alcançaram. Só que nós não conhecemos como é que os outros já alcançaram. O jovem hoje quer ter uma boa casa, com boa mobília, bem equipada, bem mobiliada. O jovem hoje quer ter uma boa viatura, ao mesmo tempo que quer ter uma boa casa, uma boa residência. No mesmo ano, quer ter um bom emprego, um emprego que lhe pague um salário, que ele fique confortável. E no mesmo ano, o jovem quer fazer um negócio, e esse negócio, em menos de 6 meses, tem que dar certo e ele prosperar. Não é possível acontecer tudo ao mesmo tempo. É importante você entender que é necessário você escrever todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. E, em função daquilo que são as suas rendas financeiras, você traçar um cronograma. Ou seja, daqui a 1 ou 2 anos vou alcançar isto. Daqui a mais 3, 4 anos vou alcançar Y. Daqui a 7, 8 anos vou alcançar Z. Se eu tiver essa mentalidade e de repente cruzar com um colega que estudou comigo no melhor carro do momento, eu não vou sentir que estou atrasado. Eu vou sentir que estou dentro do meu cronograma. Eu tomei a decisão de avançar em função dos meus passos. Ninguém deve dar um passo maior que a sua perna.
E cada um deve entender, conhecer as suas capacidades, os seus limites e, em função disso, tomar as decisões mais certas. Quando você toma estas decisões que são acertadas, não haverá dúvidas que a vitória é certa na tua vida. Não haverá dúvidas que a vitória é concreta na sua vida. Uma jovem, ela deve saber. Agora eu estou a fazer, por exemplo, 10ª classe. Este ano vou concluir a 10ª classe. Depois, nos próximos 2 anos, estarei a concluir o nível médio. E nos próximos 4 ou 5 anos, estarei a concluir a licenciatura. Com quantos anos, com quais condições eu desejo contrair matrimônio? A mesma coisa para um jovem. Com quantos anos eu desejo contrair um matrimônio? E nesta idade que eu tenciono contrair matrimônio, quais são as condições que eu preciso realizar, organizar, juntar, para chegar à altura, ao momento de sentir que estou preparado para isso? Então, eu vou fazendo as coisas em função deste cronograma. Então, qualquer pessoa que chegar aqui no meio, antes de eu alcançar a minha meta, não vai me distrair, porque eu estou dentro de um cronograma, porque eu tomei a decisão de avançar neste sentido. Nós temos o controle da nossa vida. Não pode ser a vida a ter o controle de nós próprios. Não. Nós temos que ter o controle de tudo. Repare, se nós não avançarmos em corrermos riscos, não haverá triunfo, não haverá glória. Então, para alguém tomar a decisão, seja na área espiritual, em uma outra qualquer área da vida, é importante, primeiro passo, esquecer o passado. Esquecer aquilo que você fazia. Esquecer aquilo que era a tua vida. Esquecer como as pessoas te viam. Você continua no mesmo corpo, com o mesmo rosto, com a mesma cor da pele, mas o teu interior já foi transformado. O seu interior já foi renovado. Então, ninguém sabe disso. Então, a sua forma nova de ser e de estar é que vai demonstrar que você é uma nova criatura. Segundo passo, estarmos conscientes e dispostos a correr riscos. Todo mundo diz que não vale a pena, mas a palavra de Deus fala que vale a pena. Então, se a palavra de Deus fala que vale a pena, então é porque vale a pena. Não interessa opiniões contrárias à Bíblia. Interessa